O Peregrino, a obra clássica completa de John Bunyan. Capítulo 2. Ao ouvir estas palavras, Cristão resolveu voltar para o bom caminho. Depois de abraçá-lo calorosamente, Evangelista desejou-lhe as bênçãos de Deus. Enquanto Cristão caminhava, não conversava com ninguém. Se alguém lhe perguntava para onde ia, se recusava a responder, sabendo que ainda estava em terra proibida. Não quis correr nenhum risco, enquanto não voltasse à segurança do bom caminho, o qual deixara para seguir os conselhos de sabedoria mundana. Finalmente, Cristão chegou à porta. Em cima dela havia um letreiro no qual estava escrito: Batei e abrir-se-vos-á. De tão ansioso que estava para entrar, bateu várias vezes. Pensou: será que alguém vai abrir a porta para um rebelde, indigno como eu? Se abrir, vou ficar eternamente grato. Daí a pouco, alguém atendeu a porta. Era um homem de aspecto muito sério, que se chamava Boa Vontade. Este perguntou seu nome, de onde era e o que queria. Cristão: sou um pobre pecador com fardo pesado nas costas. Eu estou fugindo da cidade da destruição e procurando chegar ao Monte Sião para me livrar da ira vindoura. Sendo que o caminho que estou seguindo passa por esta porta. Gostaria de saber se você me deixará entrar. Boa Vontade: para mim será um grande prazer deixá-lo entrar. Ao entrar, Boa Vontade pegou no braço de Cristão e o puxou com força. Cristão: por que você me puxou assim? Boa Vontade: perto desta porta há um castelo alto que é governado por Beelzebul. Não apenas ele, mas seus soldados também. Ficam em cima do muro atirando flechas contra quem chega a esta porta, na esperança de derrubá-los antes de poderem entrar. Cristão: fico feliz por ter passado. Ao mesmo tempo, estou trêmulo só de pensar no perigo que acabei de passar. Já dentro, com a porta fechada de novo, Boa Vontade perguntou por quem ele fora orientado. Cristão: foi Evangelista. Ele pediu que eu me dirigisse a esta porta e batesse. Foi isso que fiz. E agora, meu senhor, o que eu faço? Boa Vontade: diante de você está uma porta aberta que ninguém pode fechar. Cristão: agora estou começando a ver os resultados dos perigos que passei. Boa Vontade: como é que você veio sozinho? Cristão: porque meus vizinhos não concordavam comigo quando disse que a cidade da destruição é um lugar extremamente perigoso. Boa Vontade: eles sabiam que você vinha para cá? Cristão: sim, minha esposa e filhos viram primeiro que eu estava saindo. Eles tentaram me convencer a ficar. Alguns vizinhos também me chamaram para voltar, mas eu tapei os ouvidos com meus dedos e saí correndo. Boa Vontade: mas nenhum deles foi atrás para convencê-lo a voltar? Cristão: sim, obstinado e vacilante vieram atrás. Quando Obstinado viu que não iria voltar, ficou com raiva e me largou. Vacilante me seguiu mais um pouco e me largou também. Boa Vontade: por quê? Cristão:
Fomos caminhando juntos até chegar no pântano do desespero. Nós dois caímos no pântano. Quando isto aconteceu, Vacilante desanimou e não quis andar mais comigo. Ao invés de acabar de atravessar o pântano, ele voltou atrás e pediu que eu ficasse com sua parte da herança neste novo país. Ele seguiu o exemplo de obstinado, e eu terminei de atravessar o pântano e continuei minha viagem para cá. Boa vontade. Pobres, aqueles que não sabem valorizar a cidade celestial. Acham que não vale a pena passar por umas poucas dificuldades para chegar até lá. Cristão. Eu disse que Vacilante voltou atrás, mas para falar a pura verdade, eu não sou melhor. Ele voltou para sua casa, mas eu também desviei do bom caminho e escolhi o caminho da morte, pois acreditei nos argumentos carnais de um certo sabedoria mundana. Boa vontade. Ah, então você também caiu nas mãos dele? Ele lhe disse que legalista tinha uma solução mais fácil para tirar o fardo de suas costas, não é isso? E você seguiu seus conselhos? Cristão. Sim, pelo menos alguns deles. Fui procurar legalista. Mas, quando pareceu que a montanha iria cair sobre a minha cabeça, tive que parar. Boa vontade. Muitos e muitos já morreram debaixo desta montanha. E muitos ainda morrerão. Ainda bem que você escapou. Cristão. De fato, não sei o que teria sido de mim se Evangelista não tivesse aparecido naquele momento de desespero. Foi a misericórdia de Deus que mais uma vez me salvou. Se não fosse por isso, eu nunca teria saído de lá com vida. Mas aqui estou, mais merecedor de morte do que da vida. Oh, que bom! Apesar de tudo, estou podendo entrar, não é isso? Boa vontade. Apesar de tudo que você tenha feito antes de chegar aqui, ainda é o nosso prazer recebê-lo. Ninguém é lançado fora. Portanto, bom cristão, venha comigo. Eu vou lhe dizer algumas coisas sobre o caminho que ainda tem pela frente. Olhe bem na frente. Está vendo o caminho estreito? Este é o caminho que vai seguir. É por este mesmo caminho que os patriarcas, os profetas, Cristo e seus apóstolos andaram. É reto, como se fosse traçado por uma régua. Sim, é neste caminho que você vai andar. Cristão. Mas neste caminho não há curvas fechadas ou desvios onde um desconhecido possa se perder? Boa vontade. Veja bem que há muitos caminhos tortos e desvios que saem do caminho estreito. Mas, justamente pelo fato de serem tortos ou largos, pode ter a certeza de que não fazem parte do bom caminho, que sempre é estreito e apertado. No meu sonho, vi quando o cristão perguntou se não seria possível ele tirar o fardo pesado de suas costas. Este fardo ainda o incomodava muito, não apenas pelo peso, mas pelo fato de que não sabia como ficar livre dele. Boa vontade lhe pediu mais um pouco de paciência, explicando que em breve chegaria ao lugar de libertação, onde por conta própria cairia de suas costas. Ao ouvir estas palavras, Cristão se preparou para continuar sua viagem. Boa vontade lhe disse que em breve chegaria à casa do intérprete. Deveria bater à porta desta casa e conversar com o intérprete,
que lhe explicaria muitas coisas importantes. Cristão se despediu de seu amigo, que lhe desejou uma boa viagem. Chegando na casa do intérprete, Cristão bateu a porta várias vezes, até finalmente alguém atender e perguntar quem estava do lado de fora. Cristão: meu senhor, é um pobre viajante que está aqui por indicação de um amigo. Gostaria de falar com o proprietário desta casa. O servo foi chamar o proprietário, que daí a pouco veio e perguntou a Cristão o que ele desejava. Cristão: meu senhor, eu saí da cidade da destruição e estou indo para o monte Sião. O homem que fica na porta, onde este caminho começa, me disse que se eu viesse até aqui, você me mostraria coisas excelentes, coisas que me seriam muito úteis nesta viagem. Intérprete: entre, por favor. Vou lhe mostrar coisas que de fato serão muito úteis em sua viagem. Dito isto, ele pediu a um de seus servos que acendessem uma vela. Chamou o cristão para segui-lo. Daí a pouco, chegaram a uma porta que o servo de intérprete abriu. Entraram numa sala. Em uma das paredes, Cristão viu um quadro no qual havia um homem de aspecto muito sério. Ele olhava para o céu e em suas mãos segurava o melhor livro. A lei da verdade estava escrita em seus lábios. Por trás dele se via o mundo. Pairando sobre sua cabeça havia uma coroa de ouro. Parecia que este homem estava chamando os outros para virem a ele. Cristão: o que significa este quadro? Intérprete: em lugar algum você encontrará um homem igual a este. Ele é capaz de trazer filhos para este mundo e de sustentá-los. Você está vendo como ele olha para o céu? Como em sua mão ele segura o melhor de todos os livros? E como tem a lei da verdade escrita em seus lábios? Tudo isso mostra que ele é capaz de conhecer e desvendar grandes segredos para o pecador. Veja bem como ele chama os homens, como o mundo está atrás dele e que uma coroa paira sobre sua cabeça. Isto mostra o desprezo que ele tem pelas coisas do presente, pois seu grande prazer é de fazer a vontade de seu mestre. No próximo mundo, ele receberá a glória eterna como recompensa. Pois bem, eu lhe mostrei este quadro primeiro, porque o homem que você vê é o único autorizado pelo Senhor deste lugar, para ser seu guia em todo lugar por onde passará neste caminho, inclusive nos mais difíceis. Portanto, preste muita atenção nas coisas que eu lhe mostrei, porque em sua viagem encontrará homens enganadores que se dirão guias, mas os caminhos apontados por eles levam à morte. Então, intérprete pegou na mão de Cristão e o levou a uma sala muito grande, que estava cheia de poeira. Depois de olharem esta sujeira durante alguns momentos, intérprete chamou um homem para varrer a sala. A poeira que a vassoura do homem levantou começou a asfixiar Cristão. Intérprete viu o que estava acontecendo e chamou uma moça que estava ali perto e pediu que espargisse água na sala. Feito isso, a sala ficou limpinha. Cristão: o que significa tudo isso? Intérprete: esta sala é o coração do homem que nunca foi santificado pela doce graça do Evangelho.
Esta poeira é o pecado original e as corrupções interiores que contaminam o homem. O homem que varreu a sala primeiro é a lei, mas a moça que trouxe água é o Evangelho. Você viu como a lei apenas mexeu na poeira, sem limpar a sala? Aliás, você quase morreu asfixiado. Isto mostra como a lei, ao invés de purificar o coração do pecado, acaba contaminando a própria alma, pois a lei não tem força para vencer o pecado. A moça que aspergiu a água na sala e a deixou limpinha mostra o que acontece quando o Evangelho entra no coração com sua influência doce e preciosa. Da mesma forma que você viu a moça apagar toda a poeira com água, assim o pecado é conquistado e a alma purificada através da fé. Depois de limpa, esta sala transforma-se numa morada digna do Rei da Glória. No meu sonho, vi quando o intérprete tomou o cristão pela mão e o levou a uma pequena sala onde havia dois pequenos meninos sentados em cadeiras. O nome do mais velho era Paixão e do mais novo, Paciência. Paixão estava inquieto, mas Paciência se mostrava tranquilo. Cristão: por que Paixão está tão inquieto? Intérprete: o guardião destes dois meninos pediu que esperassem até o próximo ano para receber uma recompensa. Mas Paixão não quer esperar. Paciência, por outro lado, está disposto a esperar. Então vi alguém chegar e despejar aos pés de Paixão um saco cheio de tesouros. Ele ficou todo alegre e zombou muito de Paciência, porque este ficara sem nada. Mesmo assim, Paciência se mostrou disposto a esperar. Fiquei observando o menino durante algum tempo e vi que logo havia desperdiçado tudo. As únicas coisas que lhe restaram foram uns trapos velhos. Cristão: por favor, me explique o que tudo isto significa? Intérprete: estes dois meninos nos ensinam uma grande lição. Paixão representa os homens deste mundo. Paciência representa os homens de fé que esperam coisas melhores. Como você viu, Paixão quer receber tudo agora, este ano, isto é, já neste mundo. Os homens do mundo são assim, querem receber todas as coisas boas agora. Não querem esperar até o ano que vem, até o próximo mundo, para receber sua porção dos tesouros. O provérbio: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Para eles é mais importante do que todas as promessas do melhor livro. Mas como você viu, tudo que Paixão recebeu acabou num instante, e as únicas coisas que lhe sobraram foram os trapos velhos. Assim será o fim dos homens deste mundo. Cristão: vejo claramente que quem possui a verdadeira sabedoria é Paciência, e isto por dois motivos. Primeiro, ele sabe valorizar as melhores coisas. E segundo, ao invés de acabar com apenas uns trapos velhos, ficará com a glória eterna. Intérprete: de fato, a glória do próximo mundo nunca acabará, mas as coisas que vemos hoje de repente acabarão. Paixão riu primeiro, porque recebeu sua recompensa primeiro, mas Paciência rirá por último. Quando Paixão estava apenas com trapos velhos, ele estava com sua recompensa.
Aquilo que vem primeiro tem que ceder lugar ao que vem por último. Mas aquilo que vem por último não tem que ceder lugar a nada, pois depois não vem mais nada. Portanto, aquele que recebe a sua porção primeiro precisa de um tempo para gastá-la, mas quem recebe por último a tem para todo o sempre. O homem rico ouviu estas tristes palavras. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Cristão, compreendo que não é bom cobiçar as coisas presentes, mas que se deve esperar pelas que hão de vir. Intérprete, é verdade, pois as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sendo que os nossos desejos carnais sempre querem andar de mãos dadas com as coisas deste mundo, mas fogem das do próximo mundo. É compreensível, porque sempre estamos passando por uma luta. No meu sonho, vi quando o intérprete pegou na mão de Cristão e o levou a um lugar onde havia uma fogueira acesa junto a um muro. Havia um homem que constantemente jogava água neste fogo, tentando apagá-lo. No entanto, o fogo ficava cada vez mais alto e mais quente. Cristão, o que significa isso? Intérprete, este fogo é a obra de graça no coração. Aquele que joga água tentando apagar o fogo é o diabo. Mas você está vendo como o fogo fica cada vez mais alto e quente? Vou lhe mostrar o porquê disso. Nisso, intérprete levou o cristão para o outro lado do muro e mostrou-lhe um homem com uma vasilha na mão. Desta vasilha, ele tirava azeite e o jogava no fogo, sem que o diabo percebesse. Cristão, o que significa isso? Intérprete, o homem que você está vendo é Cristo. Continuamente, com o azeite de sua graça, ele mantém a obra que foi começada no coração. Por mais que o diabo procure apagar este fogo, as almas se mantêm cheias de graça, sendo que o homem do azeite está do outro lado do muro. A pessoa que está sendo tentada às vezes não consegue entender de onde está vindo a graça que lhe sustenta durante a provação. Vi como novamente o intérprete pegou na mão dele e o levou a um lugar bonito, onde havia um lindo palácio. Cristão ficou todo alegre ao ver este palácio, porque em cima dos muros viu algumas pessoas passeando que trajavam roupas douradas. Cristão, podemos chegar até lá? Então, o intérprete o levou até a porta do palácio. Junto à porta havia muita gente com vontade de entrar, mas sem coragem de tentar. Perto da porta havia um homem sentado a uma mesa na qual havia um livro, um tinteiro e uma caneta. No livro, o homem anotava o nome dos homens que deviam entrar. Na porta, havia muitos guardas fortemente armados, prontos para lançar-se em cima de qualquer um que tentasse entrar. Tudo isso deixou o cristão confuso. Finalmente, depois que o último homem dentre aqueles que esperavam perto da porta se afastou, por medo dos guardas, um homem bem forte chegou até onde estava o homem sentado à mesa. Com voz firme pediu: "Faça o favor de anotar meu nome em seu livro." Feito isso, o homem
Desembaiou sua espada, ajeitou o capacete em sua cabeça e lançou-se em cima dos guardas na porta. Estes, por sua vez, o atacaram furiosamente. Mas o homem, muito valente, não se deu por vencido. Dando golpes para todos os lados, sofreu algumas feridas, mas feriu muitos guardas também. Depois de grande luta, conseguiu abrir caminho no meio dos guardas e entrar no palácio. Uma voz meiga que todos que estavam dentro do palácio ouviram, inclusive aqueles que andavam em cima do muro, exclamou: Entre, faça o favor de entrar, e a vida eterna você vai ganhar. O homem entrou e logo foi vestido com roupas idênticas à dos moradores daquele palácio. Cristão sorriu ao ver tudo isso. Cristão: creio que entendo o significado daquilo que acabamos de ver. Deixe-me entrar também. Intérprete: ainda não. Quero lhe mostrar algumas coisas ainda. Depois você continua andando. Depois de pegar em sua mão, intérprete levou o cristão para uma sala muito escura, na qual havia um homem preso numa jaula de ferro. O homem estava muito deprimido. Ficava sentado o tempo todo olhando para o chão. Torcia as mãos e gemia como se seu coração fosse partir de tristeza. Cristão: o que significa isso? Intérprete: converse com o homem. Cristão: o que você é? O homem: eu sou o que eu antes não era. Cristão: o que você era? Homem: eu era um professor bem-sucedido. Eu me julgava assim e os outros também. Achei que estivesse caminhando para a cidade celestial. Cristão: então, o que você é agora? Homem: sou um homem desesperado, preso aqui nesta jaula de ferro sem poder sair. Por mais que queira, não posso sair. Cristão: mas como você chegou a este estado triste? Homem: deixei de vigiar e orar. Dei corda para meus desejos carnais. Pequei contra a luz da palavra, contra a bondade de Deus. Entristeci o espírito e ele me deixou. Brinquei com o diabo e ele tomou conta de mim. Provoquei a ira de Deus e ele me abandonou. Endureci meu coração de tal forma que agora não consigo mais me arrepender. Cristão olhando para intérprete: realmente não há mais esperança para este homem? Intérprete: pergunte-lhe. Cristão: não há mais esperança para você? Não há possibilidade de um dia você sair desta gaiola de ferro do desespero? O homem: não, não há. Cristão: e por quê? Já que o Filho do Homem é tão misericordioso? Homem: eu o crucifiquei para mim mesmo novamente. Tenho desprezado a sua pessoa, sua justiça e seu sangue. Deixei de valorizar o Espírito de graça. Portanto, nenhuma de suas promessas valem mais para mim. O que tenho a esperar agora são ameaças de coisas terríveis e a certeza do julgamento que me espera, no qual serei condenado ao fogo eterno que me devorará. Cristão: o que você fez para chegar a uma situação dessas? Homem: eu me enlouqueci por causa dos prazeres e das riquezas que este mundo tem a oferecer. Pensei que houvesse encontrado a chave da felicidade, mas estava totalmente enganado.
Aquelas coisas que eu fazia hoje me atormentam. Ficam me ferroando como uma vespa incendiada. Cristão. Mas não há possibilidade de você arrepender e sair desta jaula? O homem. Não há. Deus não permite mais que eu me arrependa. E se você ler a sua palavra, descobrirá que realmente não há como eu sair desta jaula de ferro. Aliás, se todos os homens mais fortes deste mundo juntassem, não conseguiriam me tirar daqui. Ó eternidade, eternidade sem fim. É deste jeito que eu irei para a eternidade. Intérprete. Que a desgraça deste homem lhe sirva de lição. Cristão. Isso tudo é horroroso. Que Deus me ajude a sempre vigiar e orar, para que nunca faça nada que me condene a um destino igual. Meu Senhor, não seria bom eu continuar a minha viagem? Intérprete. Espere mais um momento. Quero lhe mostrar mais uma coisa e depois poderá continuar sua viagem. Pegando na mão de Cristão, levou-o a um quarto onde um homem estava se levantando da cama. Ao vestir suas roupas, tremia como uma folha no vento. Cristão. Por que o homem treme deste jeito? Chamando o homem, intérprete, pediu que explicasse para Cristão por que estava tremendo assim. Homem. Esta noite, enquanto dormia, tive um sonho. O céu ficou extremamente negro e caíram grandes raios. Eu ouvi uns trovões medonhos. Não posso nem explicar a agonia que senti naquela hora. Olhando para cima, vi que as nuvens estavam se abrindo. Nisso, ouvi o som de uma trombeta. E no mesmo instante, um homem veio descendo numa nuvem branca. Com ele estavam todos os exércitos do céu. Suas vestes pareciam ser chamas de fogo. Ouvi uma voz dizer: Levantem-se todos os mortos, pois está chegada a hora do julgamento final. Todas as sepulturas se abriram e os mortos saíram. Alguns olhavam para cima com grande alegria. Outros, no entanto, tentaram fugir para as montanhas, onde grandes rochas rolavam ladeira abaixo, como se estivessem procurando a morte debaixo delas. Então eu vi, quando o homem que estava sentado sobre a nuvem abriu o livro que segurava na mão. Pediu que todos os seres mortais se aproximassem dele. No entanto, devido a um fogo impetuoso que subia em sua frente, os condenados não podiam chegar até onde o juiz estava sentado em seu trono. Então, ouvi quando ele disse a seus servos: Juntem o joio e a palha, e lancem-no no lago de fogo. Aí, bem na minha frente, a boca do abismo se abriu e saiu uma fumaça densa. Brasas vivas e um barulho dos mais horrorosos. Vi como os condenados foram caindo dentro deste abismo, sendo tragados pelas chamas eternas. Em seguida, o mesmo juiz pediu a seus servos: Recolham o trigo para mim. Todos os que permaneceram foram arrebatados para as nuvens. Só eu que fiquei para trás. Procurei me esconder, mas não deu para fugir do olho do homem que estava sentado na nuvem. Meus pecados não me davam sossego, e a minha consciência me acusou de tudo quanto havia feito de errado. Neste instante eu acordei de meu sonho. Cristão. Mas por que você sentiu tanto medo? Afinal,
Foi apenas um sonho, homem. Eu entendi aquilo como sendo o dia do juízo e não estava pronto. O que mais me assustou foi o fato de que o trigo foi recolhido pelos anjos, mas eu fiquei para trás, bem na beira do abismo do inferno. A minha própria consciência me condenava, e não podia fugir do olho do juiz, que me contemplava com grande ira. Intérprete: cristão, você entendeu tudo que ele disse? Cristão: sim, no meu coração sinto esperança e medo. Intérprete: muito bem. Não se esqueça de nada que viu. São espadinhas que vão lhe cutucar sempre que começar a desviar do caminho. Aí, cristão, começou a se aprontar para continuar sua viagem. Intérprete: que o Consolador sempre lhe acompanhe, meu bom cristão. Que ele lhe guie no caminho que dá na cidade que você procura. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos capítulos dessa maravilhosa obra clássica.